Como seria sobreviver no topo do Everest sem suporte? Você teria coragem de passar uma única noite no lugar mais mortal da Terra, completamente sozinho? Imagine isso. Você está a quase 9.000 metros de altitude. O vento sopra a mais de 100 km por hora. A temperatura pode chegar a 40 graus negativos. Cada respiração queima por dentro, e não há ninguém ali para te ajudar. Hoje, no Achados de Sobrevivência, eu vou te levar para o topo do mundo e responder uma pergunta que parece saída de um filme, mas é totalmente real. Como seria sobreviver no topo do Everest sem suporte algum? E eu já te adianto, o que acontece lá em cima é mais brutal do que você imagina. O Monte Everest tem 8.848,86 metros de altitude. É o ponto mais alto do planeta, um símbolo de superação, conquista e limite humano. Mas existe um detalhe que pouca gente comenta. O topo do Everest fica dentro da chamada Zona da Morte. Acima dos 8.000 metros, o corpo humano começa literalmente a morrer. Sem exagero. O ar ali contém cerca de 1/3 do oxigênio disponível ao nível do mar. Isso significa que cada passo exige um esforço absurdo. Seu cérebro começa a falhar, sua coordenação piora, seu julgamento fica comprometido. Agora imagine estar ali, sem oxigênio suplementar, sem equipe, sem cordas fixas, sem rádio, sem ninguém. Só você e a montanha. Primeiras horas, o choque brutal. Se você chegasse ao topo sem suporte, a primeira sensação seria de euforia. Você conseguiu, você venceu, mas essa sensação duraria poucos minutos. Logo depois, o corpo começaria a reagir. A falta de oxigênio, chamada de hipóxia, faz seu coração acelerar desesperadamente. Sua respiração fica curta, você sente tontura, náusea, dor de cabeça intensa. E aqui vem um detalhe assustador. Muitas pessoas em altitudes extremas não percebem que estão entrando em colapso. A mente começa a falhar antes do corpo. É nesse ponto que alguns alpinistas relatam alucinações. Eles veem pessoas que não existem, conversam com companheiros imaginários, sentem uma falsa sensação de segurança. Agora pensa comigo, se você estivesse sozinho, como saberia que sua mente está te traindo? Se você já está achando essa história intensa, já deixa o like agora, porque o que vem a seguir é ainda mais extremo. O frio que não perdoa. No topo do Everest, a sensação térmica pode ultrapassar menos 50 graus Celsius. Sem suporte significa que você não tem abrigo montado, não tem tenda preparada, não tem equipe para montar nada. Você está exposto. O vento corta como lâminas invisíveis. A pele exposta congela em minutos. Dedos das mãos e dos pés começam a perder sensibilidade. E o problema é que o congelamento, a chamada frostbite, não dói no início. Primeiro vem o formigamento, depois dormência, depois nada. E quando você percebe, o tecido já está morrendo. É assim que muitos alpinistas perdem dedos, pés, nariz. E aqui entra um gatilho mental poderoso, instinto de sobrevivência. O corpo começa a economizar energia. Ele reduz circulação nas extremidades para manter órgãos vitais funcionando. É como se ele dissesse: desculpa, dedos, mas eu preciso manter o coração batendo. O maior inimigo, o tempo. Existe uma regra silenciosa no Everest. Ninguém deve permanecer muito tempo no topo. Mesmo com suporte, a permanência é de poucos minutos. Sem suporte, cada segundo conta. A altitude extrema causa 2 riscos fatais: edema cerebral de altitude, inchaço no cérebro. Edema pulmonar de altitude, líquido nos pulmões. O cérebro começa a inchar. A pessoa perde o equilíbrio, fica confusa, pode entrar em coma. Os pulmões começam a encher de líquido. A respiração vira um esforço desesperado. E o pior, a única cura real é descer. Mas você está sozinho, sem suporte, sem cordas guiando o caminho, sem alguém para te puxar quando suas pernas falharem. E aqui vai um fato que quase ninguém comenta. Descer é mais perigoso do que subir. A maioria das mortes no Everest acontece na descida. Por quê? Porque o corpo já está exausto, a energia acabou, a concentração falha, um passo errado e não há segunda chance. O silêncio assustador. Existe algo que todos os sobreviventes relatam: o silêncio. Não é um silêncio comum, é um silêncio pesado, absoluto, quase sobrenatural.
Você está acima das nuvens, acima de pássaros, acima de helicópteros. Você está literalmente no ponto mais alto da Terra. E nesse silêncio a mente começa a lutar contra si mesma. Sem interação humana, o cérebro entra em estado de alerta máximo. Você começa a sentir paranoia. Sente que está sendo observado, que algo está errado. E biologicamente está mesmo. Seu cérebro está recebendo menos oxigênio do que precisa para funcionar corretamente. É como tentar rodar um computador avançado com bateria quase zerada. Ele trava. Quanto tempo alguém sobreviveria? Sem oxigênio suplementar e sem suporte, uma pessoa comum provavelmente não resistiria mais do que algumas horas no topo. Mesmo alpinistas extremamente experientes raramente passam mais de 10 a 20 minutos ali em cima. Alguns poucos atletas conseguiram subir sem oxigênio, como Reinhold Messner, mas isso exige anos de adaptação, genética privilegiada e uma estratégia extremamente calculada. E mesmo assim, eles não ficam lá em cima. Eles chegam e descem imediatamente, porque o Everest não é um lugar para permanecer, é um lugar para sobreviver, temporariamente. A dura realidade que poucos comentam. Existe algo que torna tudo isso ainda mais impactante. O Everest guarda corpos. Mais de 300 pessoas já morreram tentando conquistar a montanha, e muitos corpos permanecem lá. Por quê? Porque resgatar alguém naquela altitude é arriscado demais. Em alguns casos, os corpos se tornam até pontos de referência para outros alpinistas. Isso mostra uma verdade brutal. No Everest, o erro não é perdoado. Sem suporte, qualquer pequeno problema vira uma sentença. Uma luva que voa com o vento, um óculos que quebra, uma pequena torção no antebraço. Em condições normais, isso seria resolvido facilmente. No topo do mundo, pode ser fatal. O psicológico, o inimigo invisível. Talvez o maior desafio não seja físico, seja mental. O ser humano evoluiu para viver em grupo. Isolamento extremo, frio intenso e falta de oxigênio criam um estado psicológico devastador. Estudos mostram que em altitudes extremas, o cérebro pode entrar em estado de desconexão emocional. Você começa a aceitar o perigo como algo normal, e isso é perigosíssimo, porque a sobrevivência depende da sua capacidade de reagir rápido. Agora me conta, você acha que manteria a lucidez? Se você gosta desse tipo de conteúdo que desafia os limites humanos, já se inscreve no canal Achados de Sobrevivência, porque toda semana a gente explora histórias que testam o impossível. E se você tentasse passar a noite lá em cima? Aqui vai o cenário mais extremo. Passar a noite no topo do Everest sem suporte. A chance de sobrevivência seria mínima. Durante a noite, as temperaturas caem ainda mais. O vento aumenta, a exaustão chega ao limite. O corpo começa a consumir suas próprias reservas. A desidratação se acelera. A respiração fica irregular. O risco de inconsciência cresce a cada minuto. Sem abrigo adequado, o congelamento seria quase inevitável. E lembre-se, você não está lutando apenas contra o frio, está lutando contra a altitude, contra o oxigênio, contra o tempo, contra a sua mente. É uma combinação brutal. Então, seria possível? Tecnicamente, por pouquíssimo tempo. Mas sobreviver não significa viver bem, significa resistir até conseguir descer. O topo do Everest não foi feito para humanos. É um ambiente hostil, extremo, indiferente. A montanha não liga para a sua experiência, não liga para a sua coragem, não liga para a sua motivação. Ela apenas existe e exige respeito. Existe uma lição poderosa nisso tudo. Muitas vezes, na vida, queremos chegar ao topo a qualquer custo, mas o topo nem sempre é um lugar para permanecer. Às vezes, o verdadeiro desafio não é conquistar, é saber a hora de descer. O Everest nos ensina algo profundo. Sobreviver depende mais de humildade do que de coragem, e talvez o maior ato de força seja reconhecer nossos limites. Agora eu quero saber de você. Você teria a coragem de tentar chegar lá, mesmo sabendo dos riscos? Comenta aqui embaixo. E se esse vídeo te fez refletir, deixa seu like, compartilha com alguém que ama desafios extremos e se inscreve no Achados de Sobrevivência, porque aqui a gente não fala só de aventura, a gente fala sobre os limites da vida humana. Nos vemos no próximo desafio.